ótima noite a todos vocês. Aliás, esse fizinho de tarde, hoje já é quinta-feira, daqui a pouquinho é sexta. Está começando mais uma edição do Show Mais, aqui pela nossa TV Mais, ABC Canal 27 ou 527 da NET. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo nosso YouTube. Hoje aqui em nossos estúdios nós vamos tratar de um assunto muito interessante aqui para a região do Grande ABC Paulista. Vamos falar de mobilidade. Eu recebo aqui em nossos estúdios o professor que é coordenador da Escola de Arquitetura da Universidade de São Caetano do Sul, professor Enio Moro Júnior. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite, uma satisfação muito grande estar com você, viu? Pois é, o Enio que também foi secretário recentemente de urbanização em São Caetano do Sul, não é isso? Isso. E o Enio, eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente. Então, eu já trago para o assunto geral, macro, aqui na região do Grande ABC Paulista, como é que você, como coordenador da Escola de Urbanização, né, da Universidade de São Caetano do Sul, enxerga, então, a urbanização no Grande ABC Paulista. A gente já começa, então, tratando desse assunto. Então, legal. Então, muito boa noite aí a todo mundo, bom final de tarde. E realmente é um desafio muito grande, viu, para os estudantes, para os técnicos, porque na realidade o Grande ABC é um grande laboratório aí para essas experiências aí de arquitetura e de urbanismo, porque a gente tem todos os tipos de problema, né? Problemas de habitação, problemas de mobilidade, problemas de espaço público de qualidade, ou seja, uma região extremamente rica, extremamente bacana, mas que infelizmente ainda está aprendendo aí como lidar aí com seus espaços, com a produção de seus espaços. Então, é uma experiência muito bacana, viu? Trabalhar com os estudantes, trabalhar com o poder público, de modo que a gente consiga incentivar a produção de espaços aí de qualidade. Quando você fala ocupação dos espaços públicos, você acredita que esses espaços não estão sendo ocupados devidamente? Isso, na verdade a gente tem a qualidade dessa ocupação ela poderia ser bem melhor, né? Porque o que acontece, né? Ao invés de a gente ter lugares para permanência, ou seja, locais da cidade onde você possa sentar, tomar um café, ler um jornal, ficar aí no seu celular, com áreas sombreadas, áreas bacanas, os espaços eles são muito pouco convidativos, né? Então a praça não tem banco, o piso está com problema, a vegetação não te dá sombra. Então a gente precisa melhorar, fazer essas pequenas alterações na cidade para melhorar a qualidade do espaço, né? Então todas as cidades elas enfrentam esse problema, viu? E aí quando você fala que precisa melhorar a qualidade, é o poder público que deve avançar, né? Inclusive nessa discussão com a população. Exatamente, né? Então a gente percebe aí praticamente em todas as prefeituras aí do Grande ABC uma priorização para as ações de manutenção de cidade e não ações que proponham aí inovações, proponham novos espaços, locais mais agradáveis. A gente percebe que o foco principal é manutenção, é fazer um pequeno reparo na calçada, consertar a parede de um próprio público, de um edifício público, e não abrir a cidade de modo que você tenha áreas mais ensolaradas, áreas com mais conexão com outros pedaços da cidade. Então é um desafio aí muito grande. Quando você fala áreas com mais conexões, vamos aprofundar aqui o nosso bate-papo. A população idosa vem crescendo muito. Aliás, aqui no Grande ABC Paulista, inclusive, acho que o seu município, São Caetano do Sul, mais de 50% da população ela é idosa. E aí, quando você fala ocupar espaços e ter uma cidade adaptada para esse tipo de população, como é que você enxerga isso? Olha, através de um conjunto de ações que são muito importantes. E algumas ações até são muito singelas. Então, por exemplo, se a gente conseguir garantir calçadas acessíveis e calçadas permeáveis, de modo que o idoso consiga transitar com segurança, com conforto, já é um avanço aí significativo. Se a gente conseguir locais de parada, de permanência, locais de fruição em relação à cidade, ao espaço público, também é um produto aí de qualidade. E uma coisa que eu sempre afirmo, né, que as cidades bacanas, elas oferecem boas condições para o idoso, para a terceira idade e para as crianças. Se a cidade for carinhosa, for atenciosa com crianças e com a terceira idade, ela vai ser atenciosa com todo mundo. Qual cidade que hoje tem um know-how no mundo que a gente pode trazer um comparativo e que o custo-benefício para o poder público, que hoje também não tem dinheiro, não tem verba para modificar as cidades, você pode trazer para a nossa realidade? Eu gosto muito aí da experiência de Barcelona, né? Barcelona, ela é uma cidade que ela privilegia a questão do passeio a pé, ou seja, as pessoas andam muito, caminham muito, porque a cidade é muito agradável aí para caminhar.
caminhar, através de ruas arborizadas, espaços muito agradáveis. Uma parte da cidade tem um tipo de urbanização que permite que as pessoas entrem pelos prédios, fiquem em áreas centrais desses prédios, pátios internos e saiam do outro lado da rua, por exemplo, com muito conforto. Então, essa questão é muito importante. Outra questão muito importante, que é uma coisa que dá para fazer, quer dizer, melhoria de calçada, de espaço público, é uma coisa que a gente consegue aí no dia a dia fazer. Uma segunda questão é ter equipamentos públicos que os idosos e as crianças usem espalhados pela cidade, mas não muito distantes. Então, se eu tiver a minha residência, se eu tiver num raio de 500 metros, que são de 4 a 5 quarteirões, se eu tiver farmácia, mercado, restaurante, pequenas lojas, isso fica muito agradável e evita você ter que pegar carro ou pegar outro tipo de situação. Então, através de uma atualização da legislação de zoneamento e através de pequenas ações de manutenção de passeios públicos, a gente já consegue avançar. Qual a cidade aqui da região do Grande ABC Paulista que está mais avançada nesse assunto para a terceira idade e crianças? Para a terceira idade, eu vejo o trabalho de São Caetano muito interessante, pelo fato de, né, como você mesmo colocou muito bem, e a cidade tem um número de idosos aí muito grande, idosos saudáveis aí muito grande. Então, a cidade tem uma série de equipamentos, centros de terceira idade, faz uma série de eventos. Então, para a terceira idade, eu acho muito interessante. Agora, para a infância, eu vejo a experiência de Santo André muito legal, através de, por exemplo, do próprio Parque Sabina. Os parques são grandes em Santo André, com brinquedos diferentes, apesar de ter alguns desafios aí de manutenção e de qualidade. Mas eu sinto que, nesse momento, Santo André e São Caetano estão à frente aí do Grande ABC e podem dar um bom exemplo aí. Agora vamos falar um pouquinho de mobilidade urbana, que eu acho que é o tema principal do nosso programa de hoje, aqui o nosso show. Mas quando a gente fala mobilidade urbana, a gente pensa a cidade para todo mundo, né? Porque a cidade é para todos e é uma cidade, e as cidades precisam ser democráticas. A gente enxerga que, principalmente aqui na região do Grande ABC Paulista, as cidades foram pensadas para o carro e foram esquecidas, então, para o transporte público, como o ônibus, o metrô, que nunca chegou aqui na nossa região. E agora que nós estamos avançando, né, numa agenda nacional, inclusive pautada para a bicicleta. Então, eu queria que você falasse, então, um pouquinho sobre mobilidade urbana aqui na região do Grande ABC. Falo, sim. E eu vou até começar já falando da questão do modal cicloviário aí da bicicleta. Então, eu fico muito chateado, fico muito triste em trazer aí um dado aí para a gente, né, que a gente, no Grande ABC, a gente não chega a ter 30 quilômetros, tem 27 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Quer dizer, qual que é a diferença, né? A ciclovia, ela é totalmente segregada, ela é separada, é segura. A ciclofaixa é quando você pinta no chão para a bicicleta passar, e a ciclorota são as ruas normais da cidade, que às vezes aparece um símbolo no chão de bicicleta, de cuidado e tal. Então, nós temos poucas redes no Grande ABC. São Bernardo tem cerca de 22 quilômetros, São Caetano tem 1 quilômetro, Mauá tem 3 quilômetros. E eu vou até fazer uma pontuação. Claro. Você falou de Mauá. Sabia que Mauá tem o maior bicicletário da América Latina? Sei. Ele está alocado ali do lado da estação de trem. E eu cheguei até a conversar, tem uma associação lá dos bicicletários, enfim, de quem anda, que vai trabalhar de bicicleta, mas a cidade não foi pensada para isso. Tem o maior da América Latina, mas não tem política pública para quem anda de bicicleta. Exatamente. O que você falou é muito pertinente, porque tem um equipamento tão importante, mas é difícil você chegar até esse equipamento de bicicleta. E aí, qual que seria a dica, então, para os governos, né, para o poder público? Quero usar a bicicleta, sou trabalhador, quero chegar à estação de trem de bicicleta, mas as ruas estão esburacadas e não tem uma ciclofaixa ou uma ciclovia para eu utilizar. Qual seria a dica? A dica, sim. Em primeiro lugar, ter um planejamento, por exemplo, planejamento de 2, 3 meses, não mais que isso, um planejamento estabelecendo aí as principais rotas. E essas principais rotas é em função de origem e destino, ou seja, eu tenho que ter modais de transporte, estação de ônibus, estação de trem, e tenho que levar as pessoas para esses lugares. Numa primeira etapa, a questão da ciclovia, ela é muito interessante, e da ciclofaixa também, ou seja, eu trabalhar com pintura de solo e com os tachões ou com algum tipo de proteção, para que no futuro a gente consiga segregar de uma vez. É uma ação que ela não é muito cara, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você pode usar o dinheiro dos fundos de trânsito, tá? Ou seja, todas as prefeituras têm os fundos de arrecadação de multa, que as multas locais elas ficam no município, e esse dinheiro pode e deve ser empregado nessa ação. Só para
fazer uma comparação, né? Amsterdã tem quase 500 quilômetros de ciclovia, né? Quer dizer, talvez é um dos principais exemplos aí, depois da China, né? Obviamente. Depois da China. Então, mas Londres também foi pensada, né? Londres foi pensada por esse modal bicicleta, para o modal ônibus. O trânsito lá é um caos, mas a bicicleta, ela foi super bem pensada lá também. Trazendo essa comparação internacional, você falou de Amsterdã, como nós estamos avançando aqui com a bicicleta, falando no Grande ABC Paulista. Eu não vou citar a cidade de São Paulo, porque São Paulo recebeu o tema de Smart City devido à sua maior ciclovia, né? A cidade recebeu o título por causa da utilização que eles pensaram a cidade para quem deseja ir trabalhar, enfim, com a bicicleta. Mas aqui no Grande ABC Paulista, a gente vê que está chegando agora essa história, né? Essa moda que a gente fala de utilizar a bicicleta como meio de transporte, mesmo porque o trânsito é cada dia mais caótico. Isso, então tem que ser uma prioridade aí das agendas públicas, viu? A questão da bicicleta. Então, por exemplo, você pode atrair, por exemplo, nos novos edifícios residenciais, você ter local para você guardar a bicicleta, tanto os comerciais, você pode adaptar os antigos edifícios para isso. São Paulo já tem legislação para isso, né? Já tem prédios no centro de São Paulo, na capital, que não tem mais garagens e que tem locais para guardar bicicleta e que é obrigatório ter locais para guardar as bicicletas. Exatamente. Na Lei de Saneamento de São Paulo, que eu acho que tem um capítulo aí que é muito especial, fala exatamente sobre isso. Ou seja, se eu tiver prédios próximo de eixos de mobilidade, como por exemplo próximos de estações de metrô, estações ou locais com bastante ônibus, você pode abrir mão das garagens, mas você tem que ter essa compensação que é local para bicicleta. Então acaba de alguma maneira incentivando, né? Isso a gente ainda não tem aqui, então é uma coisa que a gente poderia trazer e poderia incentivar de uma maneira mais efetiva, viu? Por exemplo, só para essa curiosidade aí, que vou até falar que talvez poucos saibam, né? Em Amsterdã existe uma série de leis de trânsito aí também para as bicicletas, ou seja, se você está andando num grupo de bicicletas e tem uma bicicleta sozinha, a prioridade é da bicicleta sozinha. A bicicleta tem que andar no mesmo sentido dos carros. Ela não pode andar fora das ciclofaixas, das ciclorotas, né? Tem multa para bicicleta, tem local de estacionamento de bicicleta. Como é que multa a bicicleta? Tem placa a bicicleta? Algumas têm identificação e uma boa parte delas já são compartilhadas, ou seja, você já não tem mais a bicicleta, então via um aplicativo você usa aquela bicicleta por... Inclusive, na cidade de São Paulo, voltando mais uma vez fazendo esse comparativo, né? Chegaram, né? Que aliás virou uma bagunça na cidade, vale a pena até pontuar, as Yellow Bikers, né? Que são através dos aplicativos. Para quem não conhece, a gente vai explicar rapidinho. Você baixa, né, o aplicativo no seu celular, vê onde tem uma bicicleta disponível, pega, utiliza e deixa ela no final da rota para uma outra pessoa. E aí o que começou a acontecer? A mesma coisa que fora do Brasil. Como o brasileiro ainda não está preparado para receber esse tipo de informação, né, para tratar a bicicleta como meio de transporte, começaram a ficar umas centenas de bicicletas amarelas espalhadas pela cidade, jogadas no chão. Exatamente, né? Então, esse problema, né, que a gente está começando a enfrentar em São Paulo agora, de uma maneira intensa, ele já ocorreu em outras cidades que tem o Yellow, né? Então, por exemplo, em Nova York, né, tem dois fatos interessantes. Um é esse, que às vezes a bicicleta ela vai se desgastando, então a pessoa deixa a bicicleta num local lá do Central Park e ela fica lá e ninguém mais pega para alugar porque ela está meio velha, já está meio... Ela vai ficando, então gera um problema. E outra questão é que essa empresa também ela trabalha com os patinetes eletrônicos, que é um princípio semelhante também. O que aconteceu em Nova York, eles foram proibidos agora, olha que interessante, porque por problema de falta de manutenção, alguns patinetes começaram a ficar abandonados aí pela cidade, então a prefeitura local solicitou para ela recolher, eles recolheram e estão melhorando aí a tecnologia e talvez mais 2, 3 meses voltem os patinetes aí elétricos também, né? Agora, fazendo um comparativo aqui para a região do Grande ABC Paulista, Enio, nós temos, São Caetano é uma cidade pequena, 14 quilômetros quadrados, São Bernardo um pouco maior, enfim, são cidades pequenas. Você acredita que se trouxer essa cultura da bicicleta como modal de transporte, as cidades conseguem se implementar? Porque é tudo tão pertinho, né, uma da outra. Se tiver realmente ciclorotas, ciclofaixas, você acredita que a bicicleta pode ser a solução para o trânsito aqui no Grande ABC Paulista? Olha, eu acredito que pode ser
ser uma das soluções, sim. Talvez não a única, mas uma que vai ser muito importante pelo fato de ser a implantação ela é relativamente barata, quer dizer, eu consigo fazer com recursos próprios, não precisa fazer empréstimos, nada disso. E é um modelo que eu acredito que a gente consiga ter algum tipo de sucesso. Vou até te falar por quê. Tem alguns estudos que comprovam que se você utilizar a bicicleta como um modal que vai se articular com outro, por exemplo, vou pegar a bicicleta, vou até o terminal ferroviário. Se você conseguir realizar ele de 15 a 20 minutos, você vai confortavelmente, não chega muito suado, tudo, né? Então você consegue trabalhar de uma maneira bacana dessa maneira. Se você precisar usar a bicicleta 2 horas, 1h30, aí tem algum problema aí no modal, né? Então a bicicleta funciona como um dos elementos que articulam esses vários modais que a cidade tem que ter. Então, por exemplo, tem que se rever a questão das linhas de ônibus, né? Que elas, às vezes, elas... A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Então, a gente vai para o intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente volta com mais Show Mais, com esse assunto super interessante que é a mobilidade urbana aqui no Grande ABC Paulista. De volta com o nosso Show Mais dessa quinta-feira, hoje aqui em nossos estúdios, Enio Moro, ele que é coordenador do curso de arquitetura da Universidade de São Caetano do Sul, mas uma agenda super interessante, pautada então em mobilidade urbana aqui para a região do Grande ABC Paulista. No primeiro bloco, nós falamos sobre o modal bicicleta e agora a gente já entra no assunto, vamos falar sobre ônibus, transporte público. Aliás, os ônibus que já vou até entrar num assunto, que durante a greve dos caminhoneiros foi o desespero total aqui na região do Grande ABC, porque não tinha gasolina, não tinha ônibus e a população entrou em pânico. Então, quando a gente fala em ônibus, como é que a gente pensa a mobilidade sem o ônibus? Olha, é muito difícil, viu? Porque, na verdade, o ônibus ele é um modal... na verdade, ele não transporta muita gente, temos várias gradações aí de modais, né? Mas é um primeiro modal que levaria já 40, 50 pessoas, né? Então, uma coisa que eu acho que a gente poderia aprimorar aí nas próximas licitações, aí, nas próximas concessões, né, de serviço... Que elas são longas, são longas. E renova, né? Na verdade, repensar aí as linhas, viu? As linhas e os veículos, porque geralmente... as linhas elas acabam passando por regiões mais lucrativas e não necessariamente por regiões que a população precisa. E por uma série de questões técnicas, as empresas trabalham com poucos modelos de ônibus, talvez 2 ou 3 modelos de ônibus, quando na realidade ela poderia trabalhar com ônibus menores, de pequena capacidade, de média capacidade, de capacidade um pouco maior, e pensar essa malha do ônibus, pensar em rede. Hoje a gente pensa como circulares, ponto a ponto, que é um modelo anos 50, anos 60, que hoje... não funciona mais. Não funciona. Você tem que pensar em rede, de modo que você ande, por exemplo, 10, 15 minutos com um ônibus, você desça, já pegue outro e mais 10 minutos está na sua casa, por exemplo. Então, você acredita que nós estamos avançados na questão da integração, né, dos cartões? Então, usa um ônibus, tem o tempo para poder utilizar a mesma passagem em outro, mas que não existe funcionalidade nisso. Então, deveria ter aí eles deveriam repensar como a malha viária, é isso? Exatamente, deveriam repensar sim a malha de uma maneira que você consiga chegar mais rápido aí no seu destino. E pensar também em opções aí mais ônibus maior com ônibus menor, ter essa conversa de uma maneira mais clara. Por exemplo, flexibilidade em pontos de ônibus, a gente tem os pontos estáticos em alguns lugares, como por exemplo, para ônibus menor ele poderia ser flexível. Eu vou descer no outro quarteirão, ter essa questão pode ser assim, bem interessante. Outra questão é que o ponto de ônibus ainda ele é muito desconfortável, né? Então você desce ou sobe do ônibus, você tem uma altura muito grande, existe já tecnologia que te permite o ônibus ficar quase ao nível do chão, ele desce, não é um sistema que você coloca na suspensão, que não é muito caro, então o ônibus poderia descer, ele poderia parar um pouco mais perto do próprio ponto de ônibus, né? Às vezes ele para longe, você vê a senhora descendo e tal.
E as pessoas se acostumam e acabam não reivindicando aí essa melhoria. Mas existe solução tecnológica de baixo custo que permitiria que os ônibus fossem mais confortáveis, sim, viu? Você me disse uma vez numa entrevista sobre as conexões, né, do transporte público, da mobilidade. Então, por exemplo, como seria pensado, trazendo aqui para a nossa realidade no Grande ABC, o ônibus para no lugar, aí já tem uma pista, uma passarela, onde a pessoa consegue caminhar até determinado outro lugar. Como que seria pensado isso? Isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que colocar aí nas próximas agendas aí dos próximos prefeitos, nas próximas agendas públicas, pulverizar essa possibilidade de conexão. Ou seja, hoje é muito comum a gente pegar o ônibus ponto a ponto, né? Eu pego sei lá, na estação de trem e vou até o meu bairro, vou até a Vila Gilda, por exemplo. Quando, na realidade, você poderia ter 2 ou 3 possibilidades de conexão que ficassem mais ricas. Então, por exemplo, é pensar tudo junto e misturado, como alguém já falou isso uma vez, né? Pensar tudo junto e misturado, ou seja, eu tenho que ter um modal cicloviário, a própria questão do ônibus, talvez algum trecho a pessoa vá de patins ou de skate ou de segway e trabalhar com tudo isso articulado. Dá para fazer no Grande ABC, porque esse modelo funciona bem em situações urbanas complexas, como nós temos aqui no Grande ABC, né? Ou seja, nós temos uma urbanização que ela foi, ano a ano, ela vai se modificando, ela vai ampliando e algumas vezes, infelizmente, sem planejamento urbano adequado. Então, essa possibilidade de você pegar o mapa da cidade e estudar essas possibilidades de ter os vários modais é um princípio bacana antes de você fazer a concessão do ônibus, por exemplo. Um assunto para ser pautado no consórcio, inclusive, né? Exatamente, né? E uma outra questão importante é essa questão da regionalidade, né? Que é fundamental. Quer dizer, o Grande ABC construiu aí uma agenda regional, tem um histórico de pautas comuns aí muito pioneiras, muito interessantes. Então, é um bom tema, assim, para o consórcio. Você acredita que deve-se parar, então, de pensar em políticas de transportes para o carro e começar a abrir a mente? Eu acho que sim, viu? Porque a gente priorizou muito o carro, então hoje é muito confortável, né? Quem tem o carro, você pega o carro, vai até a padaria, vai até um local, é confortável, todo mundo sabe que vai ouvindo música, o ar-condicionado e tal. Mas se a gente pensar bem, né? Vai você sozinha levando um veículo de 1,5 toneladas, 2, 3 quarteirões. Então, a gente poderia pensar formas aí mais agradáveis, sim, e se acostumar, porque talvez um dos grandes desafios é a gente romper hábitos, né? Então, a gente tentar romper esse hábito aí do automóvel e usar o automóvel para que ele deve ser usado mesmo, que é para uma viagem mais longa, para um percurso mais distante, né? Aí pode ser mais interessante. Mas essa política é muito comum aí, basicamente assim na Europa, né, de você diminuir a importância do carro. Nos Estados Unidos é meio a meio, mas na China, por incrível que pareça, eles pensam todos os modais, né? Eu assisti outro dia, já alguns anos atrás, uma palestra de um urbanista chamado Eduardo Leira, que ele trabalhou quando eu trabalhei no Eixo Tamanduateí, ele foi um dos nossos consultores. E depois nunca mais vi, aí ele foi contratado para fazer um projeto na China, numa cidade de nome impronunciável no oeste, lá daquela cidade. Impronunciável, adorei. E aí ele pegou e falou isso, que a autoridade da construção, né, na China, que é o governo centralizado e tal, pediu para ele resolver os problemas de mobilidade e ele, com uma visão europeia, falou, olha, então eu vou diminuir a importância do carro. Né? Falaram para ele, não, né? Aqui na China não. A pessoa vai ter que chegar de trem, de metrô, de bicicleta, de barco e de carro também. Né? De barco também? De barco também. Então ele teve que pensar aí para uma dessas cidades, todas essas possibilidades. Mas acho que hoje no Brasil, e no Grande ABC em especial, existe um desequilíbrio a favor do carro, né? Ou seja, a gente está priorizando muito a questão do carro e deixando de fazer pequenos trajetos a pé ou de bicicleta, que é muito agradável, né? E, sei lá, se a comunidade aí, se a cidade se sensibiliza com isso, os habitantes, isso vai, de alguma maneira, aí, naturalmente vai se acomodando. E, claro, com o apoio do poder público, né? Falta 5 minutinhos para a gente encerrar. Eu vou entrar no assunto, então vamos falar um pouquinho sobre urbanização da cidade, sobre habitação, né? A gente conversou num determinado
determinado momento, e eu acho que a gente tem vários problemas aqui. Aliás, é uma agenda que tem sido muito pautada, a questão das invasões, dos programas sociais em relação a moradias populares. E aí você me chamou a atenção dizendo que existem vários programas sociais pelo mundo todo e programas assim muito avançados, onde as pessoas, onde os governos oferecem espaços que as pessoas ocupam por determinado tempo e depois elas desocupam quando a vida melhora, enfim. E que o nosso modelo aqui no Brasil, ele já está muito atrasado. Então, eu queria que você fizesse esse comparativo. Eu falo assim, a gente hoje prioriza um modelo que foi muito utilizado na Europa, no pós-Segunda Guerra, que é esse modelo da aquisição da casa própria, né? Quer dizer, você, de alguma maneira, você compra o seu apartamento, fica com uma dívida, aquela coisa toda. E a gente meio que acabou cristalizando esse modelo e talvez, pelas próprias dificuldades que o Brasil tem, sociais, os próprios desafios, isso está na cultura popular, eu tenho que comprar a minha casa e tal. Quando, na realidade, outros países resolvem aí de outras maneiras, né? Ou seja, a aquisição da casa própria é uma das possibilidades de você ter casa, porque o direito de ter habitação ele fica aberto aí a todo mundo. Então, você tem, por exemplo, programas de incentivo à locação, ao aluguel, ou seja, se você subsidiar um pouquinho o aluguel, a pessoa pode continuar a morar onde ela está morando e não precisa comprar a casa, porque de alguma maneira o Estado garante. É mais barato eu subsidiar a locação de uma pessoa que hoje está morando em algum lugar, porque ter o dinheiro para construir mais uma casa para aquela pessoa de alguma maneira. Outra questão que é muito importante é você pensar a habitação também por tempo, ou seja, hoje a gente compra um imóvel para a vida inteira, aí você morre, vai para o seu filho, aquela coisa toda. Quando na realidade eu poderia comprar o imóvel por 4 anos, 5 anos, ter uma questão de tempo que ficaria muito mais barato e poderia ter algum tipo de subsídio, alguma coisa para poder facilitar. Outra maneira é que tem várias formas aí de morar. Então tem possibilidades de habitação compartilhada, existem experiências em São Paulo, em especial na Avenida São João, naqueles apartamentos antigos tal, de que já 2 ou 3 famílias moram no mesmo apartamento e se organizam e moram há 4 anos, 5 anos. Então é uma possibilidade de moradia compartilhada. As moradias mais temáticas, hoje temos arranjos familiares de várias categorias, temos famílias homoafetivas, temos famílias que, de repente, a mãe toma conta de toda a família, ou o pai é um aposentado que ajuda a prover aí o sobrinho, etc. Então, a gente não tem programas claros aí para essa população, que é muito, muito importante, né? Mas eu acho, o que a gente tem que mudar no conceito ao invés de a gente falar muito na questão do direito à propriedade, é falar no direito à moradia, que é o que acontece. Por exemplo, na Itália, em Turim, né, só para dar um exemplo, quase 20% de todos os imóveis de habitação são do governo, são imóveis públicos e eles são cedidos para as pessoas aí que não têm dinheiro. É mais barato você comprar imóvel que já está no mercado e ceder para as pessoas que não têm, do que você construir todos esses imóveis várias vezes. Então, para a gente encerrar, acho que recentemente São Paulo começou a fazer um tipo de programa habitacional. Começaram a ocupar os prédios vazios na cidade de São Paulo e a trazer, então, para os programas sociais. Eles davam uma repaginada, uma reformada e traziam as famílias, então, que estavam inscritos nessas listas. Exatamente. Uma boa parte desses prédios, né, eram prédios que deviam para a prefeitura, por exemplo, IPTU, e a prefeitura sabia que ia ser muito difícil receber esse dinheiro. Essas dívidas estavam enormes. Então, ocorreu uma aproximação entre essa dívida e o valor do imóvel, que eram prédios antigos, e aí a prefeitura, através de um trabalho que tecnicamente é conhecido como retrofit, que é uma reforma um pouquinho mais sofisticada, ela reformou e adaptou esses prédios para habitação com um custo aí infinitamente inferior. Muito bem. Enio Moro, coordenador do programa, né, na verdade, da Universidade de São Caetano do Sul, de arquitetura. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje, bater esse super papo com a gente. Volte sempre, porque os temas são infinitos. Eu ficaria aqui mais 2 horas batendo esse papo com você. Tá bom, agradeço muito e queria dizer que sou seu fã, te acompanho aí nas redes, no seu trabalho, e que é uma satisfação estar aqui discutindo com você. Obrigada. Olha só, o Show Mais de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, mas lembrando que daqui a pouquinho tem J Mais ABC com Gil Latoreira e logo mais às 22h30 tem a Guardiã da Notícia. Vocês não podem perder. Até mais.